Olá, queridos casais abençoados, vamos então entrando aqui nesse segundo encontro do nosso extensivo Casal Antibrigas, essa série 10 Fundamentos, e hoje nós vamos falar sobre superando ressentimentos, né? No casal quase não tem, né? O pensamento que vai guiar a gente é: vou dar perda com maturidade. Ixi, vou dar perda com maturidade porque o princípio é perdão. Vamos fundamentar isso em Mateus capítulo 18. Deixa a tua Bíblia aberta em Mateus 18, porque a gente vai abordar ali 3 versículos. Agora, inicialmente, só 2 versículos, que são os versículos 21 e 22, que diz assim. Pode dar um pause aí no vídeo, né, para poder todo mundo achar. E outra coisa, as referências estão na descrição do vídeo, o conteúdo também PDF, o link está na descrição do vídeo para você poder estudar, tá bom? Bom, vamos lá. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então, não é para a gente fazer multiplicação ali para ver certinho quantas vezes dá para perdoar, não. Jesus está exemplificando que é para perdoar sempre, né? Então, todo casal precisa crescer na habilidade de não deixar com que os ressentimentos, ou melhor, os sentimentos ruins, por causa das divergências dos conflitos, vêm sentimentos ruins. Mas a habilidade precisa ser desenvolvida em o casal não deixar com que o ressentimento venha crescer dentro do seu coração, né? Esses sentimentos ruins venham se tornar ressentimentos. Ressentimento, ele é ressentimento, é sentimento de novo, tá? São sentimentos ruins que permanecem ali dentro por conta de alguns conflitos que acontecem, por conta de alguma divergência, ou às vezes até brigas que acontecem, fica aquela coisa guardada no coração. Só que o ciclo da morte é o seguinte: esse é o ciclo da morte, você precisa ter ciência, porque senão vai dar treta, tá? Fica ligado. Ciclo da morte é sentimento negativo, dá um problema no conflito e tal, aí vem o ressentimento que fica ali guardado, o ressentimento vira amargura, é como um câncer espiritual relacional, tá? Ele vira amargura, e essa amargura, como diz o nome, amargura é amargo, né? Estraga qualquer relacionamento, né? Deixa podre qualquer relacionamento, tá? Quando nós deixamos isso acontecer, esse ciclo da morte avançar, a gente prejudica a nossa vida com Deus e também bloqueia o agir de Deus na vida do casal. Olha a seriedade. Hebreus capítulo 12. Abre lá Hebreus capítulo 12. Deixa ali o Mateus 18 marcado. E abre agora rapidinho Hebreus 12. Dá uma pausa no vídeo. Nos versículos 14 e 15, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Olha só, relacionamento com a pessoa, ter paz e ser santo. Fala de santificação, né? Santidade. E olha só, sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha a relação diretamente com Deus. Paz com as pessoas, ser santo, viver com Deus, ver a Deus. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Tá vendo? Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, a relação direta entre o relacionamento, estar em paz com o próximo, né, com as pessoas, e no casal é o próximo mais próximo, e aí isso fala de santificação, fala de viver com Deus, viver debaixo da graça de Deus, tá? E se a gente não vive dessa forma, a gente se exclui da graça de Deus, por isso que a coisa vai ficando cada vez mais difícil e carnal, tá? A outra coisa que a gente precisa entender, além desse ciclo da morte, é o caminho da vida espiritual, que é através do perdão. Então a gente volta lá em Mateus 18, a gente leu os versículos 21 e 22 antes, agora nós vamos ver o versículo 35, o último do capítulo ali. Olha a pegada. Isso aí é uma abordagem, uma conclusão de Jesus quando ele fala ali a parábola do credor incompassivo, quando um servo ele pede para que o seu senhor perdoe a dívida dele, a dívida gigante, e o senhor dele vai lá e perdoa. Aí daqui a pouco ele não perdoa, ele foi perdoado pelo seu senhor, mas ele não perdoa a pessoa que devia a ele. E aí o Senhor vem e fala: tá vendo aí, ó, eu te perdoei, você não perdoou. Aí Jesus usa essa ilustração para falar assim, agora é Jesus falando no versículo 35 do Mateus 18: assim lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Sabe por quê? Porque aquele homem que não perdoou foi castigado, ele foi colocado lá entre os verdugos. Então, o que acontece? Aqui, Jesus não está querendo dizer, ó, Deus vai castigar você, não, é que você é perdoado na medida em que você perdoa. Aí é que tá, como diz lá em Mateus 6:12, na oração do Pai Nosso. E logo depois da oração do Pai Nosso, Jesus reforça: nós somos perdoados na medida em que perdoamos. Então,
Lembrando disso, a gente sabe também que o perdão remove a dissensão. O perdão reconcilia. O perdão remove o mal que traz separação, tanto das pessoas entre as pessoas, quanto das pessoas com Deus. Perdão tem esse agir sobrenatural. O perdão produz o melhor resultado. Perdão traz vida, traz alegria, traz leveza no coração. E a falta de perdão gera amargura, e é excluída a graça de Deus. A amargura produz esfriamento, a amargura produz distanciamento, separação, e é isso que vai acontecendo no casal e nos outros relacionamentos também. Vai havendo um distanciamento de coração, vai havendo um esfriamento da relação, e aí vai chegando a indiferença. Quando chega na indiferença, é sinal vermelho, tá? Então fica ligado. Perdão está exatamente entre a perturbação e a paz. O perdão está exatamente entre a derrota e a vitória no relacionamento conjugal. Então, vamos entender então o que é perdoar, beleza? Isto posto, né? O que é perdoar? Perdoar é uma decisão madura, consciente, racional de dar perda do sentimento negativo. E isso visualizando a bênção, em prol da melhor recompensa, de entender que é o melhor estarmos perdoando, porque da forma como nós perdoamos, nós somos perdoados e fomos perdoados por Deus, né? Mas o perdão está ligado não tanto a outra pessoa, mas sim ao sentimento que a gente tem, ao sentimento que você tem, o sentimento ruim que você tem. Você precisa da perda desse sentimento. O problema é que a gente associa aquele sentimento ruim à pessoa. A gente associa o sentimento ruim ao cônjuge e a gente fica chateado com o cônjuge. Só que o problema está na gente, porque a gente não perdoou, né? Então, entendendo que o perdão ele faz o relacionamento ficar saudável, a gente precisa desejar perdoar. E a maturidade espiritual conduz a gente reconhecer esse sentimento ruim em nós. E na maioria das vezes, a gente quer argumentar, quer dar a nossa justificativa, estamos no caminho errado, já estamos na síndrome do Éden já. Não é por aí. A gente precisa reconhecer o nosso sentimento ruim que é gerado, mesmo que a gente tenha toda a razão, mas se esse sentimento ruim entrou aqui, ou já virou ressentimento, ou pior, já virou amargura, né? A gente precisa se arrepender do nosso pecado. Aí é que tá. A gente precisa reconhecer que isso é um sentimento carnal. Isso não é espiritual. Isso nos afasta de Deus, nos exclui da graça de Deus. Então a gente precisa se arrepender desse mal. Primeira coisa, senão a legalidade não é quebrada, né? Então, a outra pessoa, o seu cônjuge, por pior que esteja sendo em alguma situação, é uma pessoa amada por Deus. Então, a gente tem que fazer aquilo que Deus faz com a gente, separar o que a pessoa faz da pessoa. Nós precisamos continuar amando as pessoas, porque Deus nos ama assim, Ele nos ama independente daquilo que a gente faz. Ele não ama aquilo que a gente faz muitas vezes, mas Ele continua amando a gente. Por isso que Ele se entregou na cruz por nós. E se Ele nos perdoou sem a gente merecer, quem somos nós não perdoarmos o outro? Então, entendendo isso, a gente precisa aprender a crescer em maturidade, de separar a pessoa daquilo que ela faz, tá? E aí, não deixar com que venham aqueles pensamentos equivocados, né? Ah, de novo, perdoar de novo. Ah, já estou cansado disso. Ah, pensa que eu sou palhaço, né? É o pensamento que às vezes vem mais alguns outros. Então, nós devemos pensar e agir como o nosso Deus fez com a gente, entregando o seu único filho para morrer por nós e nos perdoar de todo pecado. E o perdão, ele liberta da amargura, ele cura, ele gera vida, tá? Então, a maturidade espiritual compreende o que deve ser superado é o sentimento negativo e decide da perda dele, tá? Então, quero aqui dar um toque para você. Tenha coragem para pedir perdão. Ofensas são como tijolos no relacionamento conjugal. Muitos casais já têm muros construídos no relacionamento, ou em algumas áreas do relacionamento. E são esses tijolos os maiores causadores de gatilhos nocivos. Vão despertando problemas. E o pedido de perdão, ele quebra essas barreiras. Aí é que tá. E por que a gente não perdoa, né? Porque a gente é orgulhoso, porque a gente dá justificativa, tem argumento. É aquela carne, né, aflorada. Então, pedir perdão é um ato de humildade. E os orgulhosos não conseguem fazer, né? Ou fazem por obrigação. Mas quem ama não quer ver o outro magoado ou ferido, tá? Então,
Quanto mais espiritual você for, e mais maturidade espiritual tiver em você, mais você vai se desarmar do sentimento de injustiça, você vai menos cair na tentação de se justificar e vai crescer em promover o perdão no relacionamento. Não vai ficar relembrando as coisas do passado, perdoar de novo e tal. Você vai procurar gerar o perdão no relacionamento. E agora nós vamos para a dinâmica, beleza? Então, vamos lá. Em casal, né? Lembre-se que no encontro anterior nós falamos sobre pacificação, né? Ainda que você não esteve no outro encontro, mas vamos lá. Nós falamos sobre pacificação, e pacificação é evitar despertar no outro aquilo que gera conflito e muito menos briga, tá? E naquela ocasião um falou e o outro ouviu coisas que neles despertam um conflito. Então, agora o casal vai virar um de frente para o outro. Vamos lá, vamos começar a se ajeitar aí. O casal vai virar um de frente para o outro. Tomara que todo mundo esteja de casal. Se não tiver, o que não está aí com o cônjuge, dá um aguenta aí, observa, ora, né, para fazer isso em casa, em nome de Jesus. Então, um de frente para o outro, o que a gente vai fazer? Novamente, tá? Ambos, agora em vez de falar o que desperta o conflito, vocês falaram coisas que despertam conflito, vocês têm a oportunidade de pedir perdão para um outro. Vocês já não fizeram isso, né? Talvez já fizeram, né? Mas se não fizeram, vocês vão ter a oportunidade de pedir perdão mutuamente, tá? Por aquilo que foi colocado, ok? E vocês vão dar nome para aquela coisa. Me perdoa porque eu muitas vezes sou grosso, falo besteira e tudo mais, falo que eu te chamei disso, daquilo. Tem que dar nome aos bois, tá? Não fala de forma generalizada, não. Seja específico, tá? Se por acaso não vem nada na memória de pedir perdão, então pergunte ao cônjuge, né? Pelo que você deveria pedir perdão. E aí, se o cônjuge for falar, né, cônjuge, então fale com todo amor, né? Carinho, por aquilo poderia ser e tal, né? Com todo amor, tá bom? Então, queridos, é o momento de pedir perdão. Vamos dar uma pausa aqui no vídeo e peçam perdão um para o outro. Vamos lá. Então, já pediram perdão? Agora é o momento de que você vai declarar que o outro está perdoado. Né? Fala assim, olha, eu te perdoo por isso, em nome de Jesus. Né? E entre em contato com aquilo que está no teu coração. Né? De repente, alguns aí vão estar sentindo dificuldade de liberar o perdão por conta das machucaduras. É aí que você precisa aprender da perda daquele sentimento. Então, declare o perdão. Olha, eu te perdoo em nome de Jesus, eu te perdoo. Declaro o perdão sobre a tua vida e tal. Vamos fazer isso agora? E agora, então, nós vamos para o grande grupo, tá? Após declarar o perdão mútuo, antes de ir para o grande grupo, tá? Casal, dá um abraço aí um no outro, beleza? Dá um abraço. E agora vamos para o grupo grande. Enquanto vocês se abraçam, a gente se volta para o grupo. E agora, então, vamos responder 2 perguntas, tá? A primeira pergunta é, por que é tão difícil perdoar? E a segunda pergunta é, como que o ambiente em casa, o ambiente conjugal fica após o casal se reconciliar com o perdão? Como é que fica? Então, por que é tão difícil perdoar e como é que o ambiente fica depois que há o perdão? Beleza? Então, no final, depois de responder essas perguntas, orem uns pelos outros para que todos os casais cresçam em maturidade. Cada casal tem a sua área. Para que todo casal cresça em maturidade, aprendendo a não deixar com que os conflitos virem ressentimentos ou amargura, e que haja cura nos corações, conduzindo o relacionamento ao perdão cada vez mais rápido e verdadeiro, crescendo nessa maturidade espiritual. Que em nome de Jesus, cada casal cresça nessa maturidade e que possa aprender cada vez mais a dar perda com maturidade. Em nome de Jesus, porque essa é a vontade do Senhor. Amém? Fica na paz, meus irmãos.